O ex-jogador de futebol, ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, acusa uma advogada de apropriação indébita de cerca de R$ 480 mil após descobrir ser beneficiário dessa quantia em um processo judicial. Eu sou Enzo Marcos e eu conversei com o ex-atleta sobre o ocorrido. Bom, Marcelinho, eu queria começar ouvindo de você o que aconteceu, como você descobriu esse acontecimento, como é que chegou até você esse ocorrido, um pouquinho da sua versão da história. Primeiro é o seguinte, obrigado pelo carinho de vocês, tá? E por buscar sempre a veracidade dos fatos, que esse é o papel do jornalista. E jornalista que sou, aprendi isso, a apurar antes de relatar eles. O detalhe é o seguinte, eu estava ao vivo no meu programa, né, na rádio, no YouTube, e aí eu vi mensagem chegando, Marcelinho, olha boi gordo. Marcelinho, fica atento, seu dinheiro saiu. E aí eu achei aquilo estranho, né? E aí acabou o programa, eu entrei em contato com o Eduardo Rodrigues, que na época era o meu advogado. Falei, doutor Eduardo Rodrigues, mandaram esse chat aqui, tudo, dá uma olhada na Boi Gordo para ver como é que tá, isso, aquilo, outro. Aí ele falou assim, tudo bem, vamos falar com o nosso escritório. E aí, só que antes disso, passaram-se 2 dias... O Eduardo, ele falou com a doutora Rafaela Sobrinho e a Fernanda Fenerich, né? Que ele tem parcerias. E aí, passaram-se 2 dias, me ligou uma pessoa conhecida, falou, Marcelinho, preciso te falar um assunto muito sério, de seu interesse, e uma pessoa que te mandou mensagem no chat. Eu falei, tudo bem, bota na linha. Botou. Ele colocou o Ellison Pellegrini, que é o ex-namorado, quase noivo, da Fernanda Fenerich. E aí ele me falou toda a verdade. Ele falou, Marcelinho, eu dei a mensagem, eu dela, quando caiu o depósito, eu e o irmão dela, nós orientamos a te devolver o dinheiro. E aí ela falou, não, ele não vai ver, não vai saber. E dali ela foi usufruir do dinheiro. E aí eu fui, mediante essa denúncia dele, fui apurar os fatos e apuramos todos os fatos. Ele me passou a OAB dela, me passou o número da conta, ele viu tudo, ele morava, ficavam 6 meses juntos, numa casa de um, na casa de outro. E aí eu fui na massa falida lá, no fórum, e peguei lá tudo. O depósito feito na conta dela, fui no banco e tivemos lá os tratos. Eu como beneficiário, Marcelo Pereira Sucim, e o depósito feito na conta de Fernanda Fenerich, Banco do Brasil, no dia 28 de janeiro de 2025. Antes disso tudo, eu fui apurar antes de falar qualquer coisa, e aí, mediante isso, o tempo, isso foi mais ou menos fevereiro, março desse ano, o dinheiro já tinha sido depositado na conta dela há 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E aí eu só descobri porque houve a denúncia do marido dela, senão eu não ia saber até hoje. E aí o Eduardo Rodrigues, que era o meu advogado na época, que apresentou a Fernanda Fenerich, juntamente com a Rafaela Sobrinho. E aí, com todas as provas cabais, eu fiz o boletim de ocorrência. Foi instaurado já um inquérito, já existe um inquérito policial. A polícia está investigando os 3 advogados. Eduardo Rodrigues, Rafaela Sobrinho e Fernanda Fenerich, para ver se foi depositado dinheiro na conta de quem. A polícia está apurando, investigando. E nesse contratempo, há 3 semanas atrás, mais ou menos, a mãe dela pediu para falar com a gente. Eu falei que só falava mediante o meu advogado. Aí entrou o Ellison Pellegrino, a mãe dela, o meu advogado e eu. E ali eu falo para a mãe dela fala assim, não prejudique a minha filha, pelo amor de Deus, por favor. Ela estava fazendo uma prova para magistratura, por favor, desesperada. A mãe dela estava desesperada e tentando jogar a culpa no Ellison e tudo, que... Meu ver, não tem nada a ver com isso. Ele teve uma atitude brilhante, nobre, de relatar a verdade, de falar a verdade, porque o que o médico fala, a gente acredita.
Quando você vai construir uma casa e contrata um engenheiro, o que o engenheiro fala, a gente acredita. O que o advogado fala, a gente acredita também. Então é questão de confiança. E quando ela recebeu uma representação do AB, que nós representamos na OAB, aí foi quando ela foi se mexer. E mesmo assim, ela não botou a cara dela. Ela botou um outro advogado para tentar costurar, tentar negociar, tentar baixar valores e tudo, onde o meu jurídico, o doutor Marlon Reis, que é o autor da ficha limpa, o doutor Rafael e o doutor Caio, os três juntos ali. E aí, qual que é o detalhe? É que a mãe pediu desesperadamente para não fazer nada. Eu falei, eu sou pai também, sei a vergonha e a dor que a senhora está sentindo. Só que a sua filha, ela me roubou, ela cometeu apropriação indébita. Então, mesmo ela depositando um valor parcial, tá? Não deixa de ser crime. O crime aconteceu. Então, essa é a verdade. Eu fui e apurei tudo. Fiz um boletim de ocorrência, representação na OAB, o inquérito policial e agora a polícia investigando a cada um e os fatos estão aí. E ela fala, ela está mentindo, ela fala que não foi feito nenhum depósito, não identificou nenhum depósito, foi feito na conta física dela. E está lá identificado, beneficiário Marcelo Pereira Sucim, na conta física de Fernanda Fenerich. Então, a prova cabal está aí. Entendi, Marcelinho. E aí, sobre esse valor que você menciona, que você foi roubado, quanto seria esse valor? 479 mil reais. Entendi. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre esse processo judicial, porque esse valor é referente a um processo que o senhor ganhou na justiça, eu imagino. Sobre o que era esse processo, quais detalhes desse processo? É da Fazenda Reunida Boi Gordo. É da Massas Falidas, Fazenda Reunida Boi Gordo, onde vários atletas, artistas, pessoal do sertanejo, todo mundo fazia esse investimento e aí todo mundo saiu prejudicado. Entendi. E aí o senhor foi uma dessas pessoas prejudicadas, esse valor é referente a esse processo, correto? Perfeitamente. E a advogada... E aí o doutor Eduardo Rodrigues... E aí o doutor Eduardo Rodrigues, que era o meu advogado na época, trouxe a Fernanda Fenerich, tanto que ela tem uma procuração nossa, assinada fisicamente, tá? Fisicamente. E aí o doutor Eduardo Rodrigues, quando foi me enviar o documento assinado, o doutor Eduardo Rodrigues, eu tenho todos os prints, eu tenho a fala dele, eu tenho a escrita dele, e não me envia a página 2, que é o objeto do contrato. Entendi. E depois lá na frente ele fala que eu assinei fisicamente o contrato. Entendi. Marcelinho, eu queria saber um pouco também da sensação que você teve ao longo desse processo. Pelo que eu estava lendo nos documentos, até o boletim de ocorrência que a gente teve acesso durante a apuração da reportagem, é um caso que em 2024 vocês encerraram esse vínculo de prestação de serviço, em 2025 aconteceu esse depósito, no início, em janeiro, e aí só no final de 2025 você ficou sabendo, como você contou aqui pra gente, no meio de uma transmissão ao vivo. Como é que é essa sensação de você descobrir, depois de um bom tempo, desse ocorrido, desse caso? Ô Enzo, eu queria te dar os parabéns pela sua apuração e você pegar os relatos direitinho, e é exatamente isso. Em 2024, eu mando uma mensagem para o doutor Eduardo, e nós temos todos esses prints, e falamos, doutor Eduardo, a partir de agora, o doutor Marlon Reis cuida do caso. E o doutor Eduardo Rodrigues fala assim, estou ciente, estou fora do Brasil, vou mandar para você e vou avisar a Fernanda Fenerich. Então, ela entrou num processo depois, sem estar habilitada, né? Ela já entrou, ela estava antes, aí entrou, nós trocamos de advogado, depois da descoberta, e aí ela entra, né, para poder levantar esse dinheiro dia 28 de janeiro de 2025. Eu fiquei sabendo só um ano
e 4 meses depois, agora em 2026, que eu fiquei sabendo, devido à denúncia do Ellison Pellegrini, que é o ex-namorado dela. Entendi. E Marcelinho, nessa apuração também conversei com a Fernanda e o escritório que teria participado dessa negociação, e eles me confirmaram o recebimento do pagamento, de fato receberam esse pagamento em janeiro de 2025, como você mencionou, mas eles afirmaram que esse pagamento não veio identificado, esses 479 mil, perdão, não vieram identificados do remetente, então eles não sabiam para quem pagar. Essa versão... Tá, eu te faço uma pergunta, Enzo, eu te faço uma pergunta. Perfeito, eu te faço uma pergunta. Eles te mandaram, eu tenho aqui na minha mão o extrato falando que eu sou beneficiário, eu te mostro o extrato aqui agora, vou abrir, ó. Ó, comprovante de resgate justiça eleitoral. Ó, vamos ver, não sei se dá para ver. Aqui. Não sei se dá para ver. Beneficiário. Dá para ver? Dá para ver. Dá para ver. Aí agora eu vou te botar lá embaixo na conta de quem? Olha aqui. Olha o valor. Entendi. Fernanda Fenerich. Conta física dela. Então, você já viu que eles já foram para mentira. Então, ela fugiu a todo momento, ela não quis conversar com ninguém, botou a mãe para conversar, botou a mãe no rolo, a mãe desesperada, aqui, ó, 479.427,92 centavos. Crédito no Banco do Brasil. Olha o nome dela embaixo. Olha o nome dela embaixo. Pessoa física, não foi nem do escritório. Entendi. Então a prova cabal tá aqui. E Marcelinho, mais uma questão que eu conversei com a Fernanda e com o escritório, eles mencionam que, diferente do que você mencionou, eles falam que eles não foram avisados nesse período e que chegou ao conhecimento deles que esse dinheiro pertencia a você depois que você acionou o Conselho de Ética da OAB, como você mesmo mencionou na nossa conversa. Você disse que tentou procurar ela e que ela, inclusive, acionou a mãe para conversar com vocês. Ela só se movimentou e em nenhum momento ela apareceu. Ela se escondeu, mas ela só tomou uma atitude quando ela teve a representação da OAB. E a todo momento a mãe dela pedindo, pelo amor de Deus, para não fazer nada, porque a filha ia prestar concurso para a magistratura. Então eu falei, dona Carla, a senhora é mãe, eu sei o sentimento de desgosto que a senhora está sentindo, de decepção, só que a sua filha me roubou, fez apropriação indébita. E ela está se escondendo. O meu advogado ainda tentou, porque eu não queria prejudicar ninguém. Mas quando ela sumiu, se escondeu e falando que não tinha nada, eu tive que tomar as medidas cabíveis e acionar a justiça, e foi feito um inquérito policial e descobrimos tudo. A gente já sabia, só que eu não queria prejudicar ninguém. Só que ela não teve a hombridade de pedir desculpa, de falar que errou, que estava arrependida em nenhum momento. Ela sumiu, como está sumida até agora. Como ela está escondida até agora. E botando mãe para falar e outros advogados. Até uma questão que eu conversei com a advogada Fernanda também, que inclusive acho que talvez seja a acusação mais séria nessa conversa que eu tive com ela, sobre referente aos valores que você mencionou. Esses 479 mil, ela diz que é sobre o processo, esse valor não identificado, que segundo ela não é não identificado, ela transferiu para as contas do senhor, só que o senhor se nega a receber esse valor porque cobra 613 mil, mais um valor de 70 Manda mil ela de provar. honorários dos advogados novos. Tudo que ela fala, ela tem que provar. O que eu falei, eu provei tudo. Tudo que eu falei, estou mencionando, eu estou provando. Dela é só falácias, mentira. E aí, Marcelo, só continuando no assunto dos valores,
Por que eu mencionei essa história dos 613 e depois dos supostos 70 mil dos honorários dos advogados? Porque eles contam essa situação, o escritório e a advogada Fernanda contam essa situação e acusam o senhor de tentativa de extorsão nesse processo, que inclusive vai motivar algumas ações na justiça, eles me contaram hoje, e aí eu queria ouvir de você, então, essa história não procede, pelo que você contou. Olha, é uma história irrisória, vexatória, mentirosa, não procede. Tudo que eu falei, eu provei. E tudo que eles fizeram, o que ela fez e continua fazendo, não tem humildade para pedir perdão, não tem humildade para falar, mãe, eu errei. Não tem humildade para pedir perdão para a OAB. Ela continua com essa mentira. Por isso que foi instaurado um inquérito policial e aí investigando os 3 advogados. A prova cabal eu mostrei, tá aí, ó. Tudo. Em nenhum momento quiseram pagar, quiseram chegar num acordo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E ainda chegaram para o meu advogado, um dos advogados dela, ainda falou, ô doutor, admiro o senhor não lutar pelos nossos direitos. O doutor Marlon Rey, o doutor Rafael, o doutor Caio falaram assim, a gente luta pelos direitos para quem é honesto, não para quem é ladrão. Entendi. Aí ele falou, pode entrar então, pode entrar, faz o que vocês quiserem, achando que eu não ia entrar, que a gente não ia entrar. Então tá aí. Agora, como a bomba estourou e a coisa apertou, tudo que eu falei, tudo que eu falo, eu provo. Eu quero que ela prove, que ela mostre a prova. Ela não tem, eles não têm. Então, escrever, o papel aceita tudo. Falar, entendeu? Até papagaio fala. Entendi. Então, esses 479 mil ainda não foram depositados na conta do senhor? Nada. Ele foi depositado no valor parcial por causa da representação da OAB. Com medo. Por causa. Mas isso não isenta ela do crime. 1 ano e 6 meses depois. Será que eu mostrei boa-fé agora? 1 ano e 6 meses depois? Mentira! Vergonha! Porque foi pego com a boca na botija. Foi pego. Sabe o flagrante? Foi pego. Ué, é só vocês ligarem pro Ellison Peregrini, que é o namorado dela, que estava do lado dela, que relatou tudo e que me contou tudo. Liga para ele. Ele vai falar para vocês. A prova tá aí, ó. 479 mil reais. Depositado na conta física da Fernanda Feneriche. Entendeu? Ali, aí ela fala que não tinha identificação. Pô, numa pessoa física, entrar quase 500 mil reais, você não sabe de onde é? Aí tá fazendo, aí quer fazer o pessoal de trouxa, de burro, né? Aí não. Entendi. E sobre esse valor também, Marcelinho, surgiu mais uma dúvida, que é a questão dos honorários. A Fernanda tinha direito a alguma porcentagem desse valor na questão dos honorários? Eu pergunto isso porque eu conversei com ela e ela mencionou que no contrato que vocês firmaram antes de 2024, que foi quando vocês romperam essa prestação de serviço, existia a previsão de 15% de honorários que estavam presentes, inclusive, na página 2 do contrato. Página 2 do contrato essa que ela disse que o senhor arrancou e omitiu na hora de fazer esse protocolar, essas investigações. Que, inclusive, isso motivou um boletim de ocorrência que ela fez por calúnia contra o senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ela é mentirosa, ela tá caindo na conta do vigário, tá acreditando em pessoas. O detalhe é o seguinte, eu tenho a prova, tá, printada do advogado Eduardo Rodrigues, e um áudio ainda que o doutor tem em mãos, falando, doutor Eduardo, está faltando a página 2, que é o objeto do contrato físico, assinado fisicamente, que são os valores acertados entre as partes, 12%. E aí o doutor que estava fora do Brasil, Eduardo Rodrigues, ele fala no print, eu já estou ciente, vamos entregar para o senhor e para o doutor Marlon, e vou avisar também a Fernanda Feneriche que não estamos mais no caso. E a minha preocupação não é 12% ou 15%, porque nenhum advogado trabalha de graça. Tá? Se o direito do trabalhador é prerrogativo constitucional, o direito do advogado, que são os honorários advocatícios, é de direito.
o que é acordado. Então é mais uma mentira dela. E aí um outro ponto. O advogado, o escritório do doutor Eduardo Rodrigues, quando nós entramos em contato, chegou e falou: Marcelinho, a assinatura foi feita digital. Peraí, quem que tá falando a verdade? A Fernanda ou o Eduardo? Porque a Fernanda fala que eu tirei a página 2, certo? E aí o doutor Eduardo fala que eu assinei fisicamente. O que eu assinei fisicamente, o doutor tinha a minha senha digital. O doutor Eduardo Rodrigues, eu tinha um contrato com ele de 15%. Esse é o detalhe, fisicamente. O contrato que eu assinei com a Fernanda Feneriche foi físico. Então os dois têm que combinar o que falam, hein? Uhum. Entendi. Então, só para esclarecer, Marcelinho, nesse final da nossa entrevista, desse nosso bate-papo, o senhor disse que foi vítima de um estelionato de 479 mil... Não. Estelionato, não. Apropriação indébita. Apropriação indébita. Apropriação indébita de 479 mil reais. Entendi, perfeito. E que o inquérito policial investiga esses 3 advogados que o senhor mencionou durante esse nosso bate-papo, que inclusive o senhor ainda não recebeu esses 479 mil reais. Não. Entendi. E aí para entender, aí onde ela se mexeu, até agora ela está escondida. Ela não bota a cara dela. O Eduardo também não aparece e nem a Rafaela. Tá todo mundo com medo, preocupado. Porque quem não teme, coloca a cara, ó. Quem tá com a verdade, coloca a cara, ó. A minha vida é limpa, transparente. O advogado atua, ele tem direito ao honorário. O que não pode é o advogado mentir, roubar, fazer apropriação indébita. É tudo o que eles fizeram. O que ela fez. É tudo o que ela fez. E não adianta arrumar desculpa, porque na hora quando eu liguei pro Ellison Pellegrino, o namorado dela. O delegado estava ao meu lado. O delegado escutou tudo, relatou tudo. E não adianta ninguém mentir, porque nós temos todas as provas. E pode ligar pro Ellison Pellegrini, depois de falar comigo, que ele vai falar para vocês. Uhum, entendi. E agora, Marcinho, só para finalizar mesmo o nosso bate-papo, sobre os próximos passos dessa investigação e dessa busca pelo seu dinheiro. Quais que são os próximos passos, se você pode falar para a gente, e também o sentimento seu, se você espera ver esse dinheiro em breve, qual que é a sua expectativa depois desse 1 ano e meio, digamos assim, de descoberta, de investigação, se você tem essa expectativa ainda de receber esse dinheiro em breve. Não, com certeza eu vou receber o que é de direito meu, eu estou à espera disso, não abro mão disso, e a polícia está investigando tudo. E a competência, o brilhantismo da polícia vai trazer essa verdade à tona. Entendi, Marcelinho. Eu acho que é isso mesmo. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, o seu tempo e o seu interesse em falar com a gente sobre esse caso. E estou à disposição, caso você queira nos atualizar sobre os próximos movimentos, sobre as próximas informações. Estou à disposição por aqui. Obrigado, Enzo, parabéns pelo seu trabalho, toda a sua equipe, obrigado pelo carinho aí de todos, tá? E peço só uma coisa, o papel aceita tudo, e a boca fala tudo. Eu só quero que ela bote as provas dela que ela não tem. Ela apresente as provas, porque eles não têm nenhuma prova. Entendeu? O inquérito policial já foi instaurado. Eu espero por justiça, e vai ter justiça. Para ler mais detalhes do caso e da investigação, acesse metrópolis.com.